Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foco Jurídico. Eu sou Marcelo Gomes, sócio do escritório Vilemor Amaral, e estou aqui hoje com uma convidada para lá de especial, a professora Virene Matesco, professora de Economia Empresarial da FGV, mestre e doutora em Economia, é autora de livros e de uma centena de artigos e trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Professora Virene, é um prazer tê-la aqui para conversarmos sobre economia e suas tendências. Muito obrigado por ter aceitado carinhosamente esse meu convite. Marcelo, eu é que tenho que agradecer o seu carinho, o seu convite e essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui, trocando ideias, discutindo um pouco sobre economia e sobre as nossas vidas e o Brasil. Eu estou aqui ansioso para falar sobre economia e todas essas tendências, esse turbilhão aí que tem acontecido. E eu já queria saber de você sobre essas tendências. Nós estamos vivendo tempos difíceis em todas as áreas, né? Na economia, no social e principalmente na política. O que você destacaria de positivo e de negativo em relação a isso? Olha, no social, eu diria que de negativo é o número de mortes que nós estamos vivenciando. E essa pandemia acentuou a desigualdade social, né, entre classes. E na minha área, que é a área da educação, o que mais me aflige é a qualidade, a perda da qualidade do ensino, sobretudo na área pública, no ensino público, e a evasão escolar, que nós temos hoje 25% dos jovens de 15 a 29 anos, chamada a geração neném, que não está estudando e nem está trabalhando. E no positivo nessa área é a vacina, que embora ainda muito lenta, mas sempre que nós vemos o andamento da vacina, renasce em nós assim, uma esperança de um horizonte melhor. Na economia, eu destacaria de positivo a independência do Banco Central, que foi homologada em fevereiro deste ano, que é um passo muito importante para a política econômica. Nós temos um Banco Central independente, embora já alguns partidos já tenham criticado as diferentes formas de realizar pagamento, que é uma grande revolução no mundo e no Brasil. Nós podemos hoje fazer pagamentos no Pix, no WhatsApp, em várias modalidades. Chegando aí, talvez o ano que vem, a chamada moeda virtual brasileira, que é um assunto que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. E de negativo nessa área da economia, nós temos a inflação que está em ascensão, o desemprego que está muito alto, 14,7% da força de trabalho, que é um número muito alto, a crise hídrica, que vai ter um impacto muito grande, já está tendo na energia, na nossa conta de luz, e eu acho que, sobretudo, é no nosso agronegócio que deverá afetar muito o campo, né? E na política que você também destaca, eu acho que de positivo eu estou vendo a CPI, que está mostrando todas as nossas amarras, esse pecado brasileiro que é a corrupção. O grupo, sobretudo o Supremo, na luta pela defesa e fortalecimento da nossa democracia. E negativo, eu vejo a descoordenação nacional da própria pandemia como um ponto muito, muito negativo.
Isso, para mim, eu acho que foi o ponto mais sensível, porque no meio de uma pandemia, onde nós deveríamos estar unidos, né, governo, sociedade, todos de mão dada, buscando uma solução, né, que a gente sabe que é a vacina, o caminho para a gente conseguir voltar ao normal. E a gente teve uma grave crise política, né? Estamos vivendo uma grave crise política, inclusive com uma forte judicialização, né? Onde todas essas questões acabam por parar no judiciário e aí, em última análise, no Supremo Tribunal Federal. É lamentável, né, que o Supremo tenha que quase diariamente se pronunciar em questões que não deveriam sequer estar sendo discutidas, né? A vacina é tão importante, você vê o Chile, nosso vizinho próximo, já está com 54% da população vacinada na segunda dose. Não tem solução mágica, é a vacina que vai nos salvar, vai salvar a vida e vai salvar a economia. A Organização Mundial da Saúde puxou a orelha da América Latina reclamando, né, a lentidão da vacinação no continente. Dentro desse cenário, podemos dizer que o pior já passou ou estamos em uma fase de recuperação econômica? Na sua visão, o que você acha? Em termos econômicos, eu acho que o pior já passou, né? A última informação que nós temos da economia como um todo foi do primeiro trimestre, onde o Brasil cresceu 1,2%, o PIB brasileiro, puxado pelo nosso agronegócios, que cresceu quase 6%, que tem sido nosso grande salvador da pátria, o nosso agronegócios. A indústria ainda vem patinando muito, cresce muito baixo historicamente, mas cresceu 1%, em torno de 1%, a indústria como um todo, mas puxado muito pela extrativa mineral, petróleo e a construção civil também, que não parou quase e que cresceu em torno de 3%. Esse segmento que ele é uma intensiva em mão de obra, a construção civil. Agora, o que vem com grandes dificuldades é a área de serviços, onde o contato humano é mais intenso, né? Então, e os serviços que emprega mais essa mão de obra informal, que ainda não recuperou, né? Mas nós estamos num caminho lento, mas eu acredito que o pior já passou em termos de crescimento da economia como um todo. Mas veja só, se nós, este ano, crescermos em torno de 5% a 6%, nós não vamos recuperar o histórico de baixo crescimento da economia. Se você tomar como base o ano de 2014 para cá, até dezembro de 2020, a nossa queda da economia acumulada está em 6%, na verdade em 5,97%. Portanto, se nós crescermos esse ano entre 5 e 6, nós apenas vamos zerar o histórico de não crescimento econômico. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um problema sério da pandemia, que nós atribuímos à pandemia, mas o Brasil já vinha numa letargia de crescimento econômico. Na verdade, desde a virada dos anos 80 para os anos 90, ou seja, 40 anos, que o Brasil vem apresentando um baixo crescimento econômico. Então, nós temos um problema hoje que é estrutural, associado a um problema conjuntural da pandemia.
Entendi. E nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma queda, né, do dólar e o aumento da taxa Selic. O que a senhora acha que isso pode mudar em termos de cenário econômico interno? Pois é, nós tivemos já na virada do ano um movimento muito alto da taxa de câmbio, uma forte desvalorização cambial. No ano passado, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, não obstante os nossos resultados da balança de pagamentos, onde registra todas as nossas transações com o exterior, tem apresentado um déficit apenas de 12 bilhões em transações correntes, que é todo o movimento de comércio. Ou seja, nós não tínhamos problemas com capital estrangeiro. O Brasil tem um nível de reservas internacionais muito bom. Para cada $1 que nós devemos no exterior em dívida externa, nós temos cerca de $1,18 em reservas internacionais. Portanto, nós não temos problemas sérios com relação à falta de divisas estrangeiras no Brasil. Mas, no entanto, a taxa de câmbio sofreu uma forte desvalorização, muito mais por uma insegurança jurídica, por desequilíbrios fiscais e por problemas políticos. Nós tivemos uma saída muito grande de capital estrangeiro do Brasil. E com isso, a taxa de câmbio disparou, que associada aos preços internacionais das commodities, fez com que a inflação aqui dentro ficasse muito alta. Se de um lado isso viabilizou muito as exportações brasileiras, e aí foi o ponto positivo para o nosso agronegócio, mas internamente nós tivemos inflação muito alta e com isso o Banco Central, que tinha mantido a taxa de juros em níveis bastante civilizados, fechamos o ano com 2% de taxa Selic, o Banco Central começou a aumentar as taxas de juros internas. Então, nós temos hoje uma inflação alta. A última informação, o IGPM, já fechou no mês de junho em 75% de inflação acumulada dos últimos 12 meses. Lembrando que o IGPM é o índice que reajusta a maioria dos contratos da sociedade. Imagine os aluguéis, tendo que ter reajustes de 35%, 36%. E o nosso IPCA, que é o nosso índice oficial, que deverá fechar agora no mês de junho, algo próximo a 8,5%. Então, você vê que a inflação está machucando a sociedade brasileira. Mas agora, com o crescimento da taxa Selic, com a elevação da taxa Selic por parte do Banco Central, o câmbio acalmou e hoje está oscilando em torno de 5%, o que ameniza a pressão sobre os preços internos. E saindo um pouco do mercado nacional e indo para o cenário internacional, na sua ótica, como que você vê o Brasil diante da economia externa? Olha, o cenário internacional, com a chegada de Biden, que tem uma postura política bem diferente do governo anterior, o Biden é um político de mais de 50 anos de história política nos Estados Unidos. Ele é muito pragmático, ele é muito sensível
E Biden fez uma viagem à União Europeia, agora em junho passado, onde ele foi resgatar os aliados antigos dos Estados Unidos e vem procurando recolocar os Estados Unidos no cenário mundial tão afastado, tão hostilizado pelo Trump e vai procurando fortalecer as instituições multilaterais. A importância dessas instituições multilaterais, como a ONU, como a OTAN, a OMC, a OMS, ele vai buscar resgatar o papel dos Estados Unidos como a principal economia, sobretudo do mundo ocidental. Os Estados Unidos e a China lideram o mundo e o Biden, então, vai buscar este resgate. Então, eu vejo o Biden buscando ser uma estrela internacional, quiçá ocupando o lugar da Merkel, que sai agora em setembro. E, professora Virene, dentro desse caráter conciliador que você falou do Biden, aquela briga iniciada lá pelos Estados Unidos contra a China no governo Trump, o que você acha? Que Biden vai fazer uma reconciliação com a China? Virão novos acordos comerciais, aquelas brigas por tecnologia? O que você acha? Eu acho que essa disputa continua, vai continuar, é uma briga por posições de liderança, e esse confronto com os Estados Unidos, China e Estados Unidos, na minha opinião, ele continua e vai continuar em todas as áreas, mas não naquele tom raivoso que era do Trump. Eu acho que é uma disputa mais diplomática e de espaços geopolíticos mundiais. Mas eu acho que ele continua sim. E o que deixa, por exemplo, a União Europeia muito dividida, porque a União Europeia necessita muito da China, mas também necessita muito dos Estados Unidos. Me parece, a impressão que me dá é que a União Europeia vai ficar um pouco em cima do muro, tentando conciliar, os dois gigantes. E tem uma máxima também que briga de dois gigantes, quem apanha é a grama, né? É verdade. Então eu acho que a União Europeia vai ficar ali meio que tentando agradar a China e os Estados Unidos ao mesmo tempo. E dentro desse conflito mais diplomático entre China e Estados Unidos, o que você acha o Brasil nessa história? O que pode refletir para nós ou para a nossa economia internamente? Nós somos parceiros da China, somos parceiros comerciais dos Estados Unidos, negociamos com ambos. O que isso pode representar para nós? Veja, hoje o Brasil é um país isolado, né? O mundo tem muita má vontade conosco hoje, desnecessariamente. Eu já escrevi sobre isso e repito aqui. Países não têm amigos. Países têm aliados, têm interesses que devem ser democraticamente debatidos, negociados. Veja, a amizade do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos na era Trump mostrou que não trouxe para nós nenhum benefício para a sociedade como um todo. Então, países não têm amigos, têm aliados, têm parceiros de comércio. Tanto os Estados Unidos quanto a China são os nossos dois primeiros mercados. A China é o nosso maior comprador e logo em seguida vem os Estados Unidos.
Historicamente, os Estados Unidos sempre estiveram presentes na economia brasileira, nas suas empresas transnacionais. Nós temos uma importância muito grande da presença de empresas transnacionais norte-americanas na economia brasileira, como também temos empresas importantes chinesas e qualquer outra nacionalidade. Devemos respeitar os nossos parceiros internacionais agindo de uma maneira diplomática. E você vê que nós fomos muito penalizados nesta pandemia exatamente por agredirmos desnecessariamente a China. Precisamos da China, precisamos dos Estados Unidos e precisamos de todos aqueles que queiram negociar com o Brasil. Eu sou favorável a essa integração, essa união internacional, e o Brasil precisa estar integrado no mundo. É verdade, professora. E mudando um pouco, voltando aqui para a nossa economia interna, o que você enxerga de perspectiva? Nós estamos praticamente aí no meio do ano, passamos um pouquinho, julho. O que você enxerga de perspectiva daqui para o final do ano e para o ano que vem, para 2022? Olha, a previsão que nós temos para este ano, para o ano que vem, é de um crescimento em torno de 5% a 6%, o que vai recuperar muito pouco o histórico do baixo crescimento econômico, mas é positivo esse crescimento, já começa, à medida que a vacinação acelere, a economia volta, nós precisamos então, os dois estão associados, de um lado a rapidez na vacinação, do outro lado a recuperação da economia, mas essa recuperação vem, mas lembrando que nós temos um número muito grande de desempregados. Então, esse é o grande desafio, é um crescimento econômico que venha contratar essa mão de obra que está aí ociosa. A fome está presente nas calçadas. Nós saímos na rua, nós vemos as pessoas desesperadas com fome. Quiçá que nós venhamos a crescer este ano acima de 6%, porque daí o Brasil consegue agregar muito mais essa mão de obra ociosa. Além disso, nós temos que buscar um fortalecimento na nossa área de educação. Não há país desenvolvido que não tenha por trás um ensino vigoroso e que venha resgatar esses jovens que hoje estão fora do caminho da escola. Nós precisamos, sim, termos a parte jurídica, que é a sua área, muito bem, vamos dizer, fortalecida. Nós temos hoje uma insegurança jurídica. Eu acho que até você fala melhor isso do que eu. Temos muita insegurança jurídica. O capital estrangeiro. Muito. O capital estrangeiro não vem porque ele não tem confiança na nossa jurisdição, principalmente a jurisdição constitucional, que é definida, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E isso acaba afetando os investimentos, né? O investimento externo não chega e aí não há desenvolvimento da economia, crescimento econômico, há mais desempregos, acaba virando um círculo vicioso, né? Pois é, então nós temos essa insegurança. Nem o nosso passado, até o nosso passado é incerto, né? E tem uma questão, Marcelo, que me aflige muito, é que o governo não sabe muito o que ele faz com o seu maior ativo, que é a Amazônia. A Amazônia é vista como um problema. A Amazônia não é um problema. Ela é um grande ativo que o Brasil tem. Tem vários organismos internacionais querendo vir para o Brasil para explorar o que há de melhor na Amazônia. Pois é, isso explorar no bom sentido, né? Isso, explorar no bom sentido. Extrair dali soluções, talvez, para o mundo, né?
Curas, remédios. Nós temos um grande ativo assim. O Brasil não sabe conciliar, atrair capital para a Amazônia, que venha conjugar com a mão de obra local e numa questão de sustentabilidade ambiental. Então, eu acho que o próximo ano de 2022, que vai ser um ano muito difícil para nós, principalmente em termos políticos, né? Políticos, de uma grande polarização. A divisão não leva a lugar nenhum, só a união. Eu tenho lido muito sobre a necessidade de termos um próximo governo que faça um pacto nacional, de âmbito nacional, que venha discutir todos os nossos desafios, mas num contexto de união. Para 2022, me preocupa muito essa polarização e nós não vamos discutir os nossos grandes desafios, que são educação, que é a redução da desigualdade no Brasil, que já era muito grande, mas com a pandemia se acentua. A questão da educação, não tem país que pense no futuro se a educação não estiver atrelada a este ambiente de desenvolvimento econômico. Então, para o próximo ano, nós teremos grandes desafios. Do lado da economia, a previsão para o ano que vem é algo em torno de 2% a 3%, porque o nosso nível de investimento ainda é muito baixo para país emergente. Nós, sem investimento em capital humano, em capital, nós não vamos desenvolver. Então, para o próximo ano, nós temos grandes desafios que nos espera, né? É assim verdade. Que eu vejo. Eu tenho muita preocupação para o ano que vem. Tá certo. E, professora Virene, já estamos caminhando aqui para o final. Eu queria fazer uma última pergunta. O que você recomenda de leitura? O que você está lendo no momento? Nessa pandemia, até hoje, eu já li 11 livros e vou dizer um pouquinho, né? Eu li a biografia de Xi Jinping, que são 2 volumes de cerca de 600 a 700 páginas cada um. Eu li sobre a biografia de Obama e toda a questão... Essa é maravilhosa, essa do Obama é maravilhosa. Uma Terra Prometida e A Audácia da Esperança, os 2 livros dele. Muito bom, a gente aprende muito essa questão política norte-americana. Eu li Por que as Nações Fracassam, do professor Daron e James, dos Estados Unidos. É um livro muito, muito importante, mas um livro que me emocionou muito foi sobre Churchill e Orwell, de um jornalista, Thomas Hicks, que escreveu sobre os 2 expoentes da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou o livro, eu chorei, de tão emocionada que eu fiquei. Eu sou apaixonada pelos livros do professor Eduardo Gianetti, reli O Valor do Amanhã, que é um livro muito importante, e O Alto Engano. Eu acho que todos deveriam ler O Alto Engano, que nós praticamos o alto engano para nos defender. Bom, tem outros tantos livros que eu li, mas eu fico por aqui, né? Deixa para uma próxima conversa. Deixa para uma próxima. Na próxima conversa eu vou querer saber mais do que você está lendo. Tá bom. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria agradecer a professora Virene por ter vindo aqui hoje conversar conosco sobre a economia, sobre as tendências econômicas. Foi muito bacana a nossa conversa. Professora Virene, nosso canal está aberto. Sempre que você desejar, quiser expor algum assunto sobre economia, que eu sei que é a sua área de atuação,
venha para cá conversar conosco. Muito obrigado. Só eu tenho que agradecer o seu amável convite, desejar a todos, né, que a gente nunca deixe que essa esperança morra dentro de nós. Eu sempre digo que o indivíduo sem esperança é um cadáver adiado. A esperança sempre deve estar entre nós e me coloco também à disposição de todos e muito obrigada. Obrigado, professora.